para nos ajudar, tanto na missa de hoje, mas também nos ajudar a vivermos um pouco melhor o Natal, a preparação do Natal, vamos assim dizer, porque nós estamos nesse tempo do Advento e alguns ainda não prepararam os seus presépios, se prepararam, é bom que também tenha um maior sentido, né? E até pedir que distribuísse entre vocês esse pequeno desenho, né? Tem alguns aqui ainda, e eu recomendo que, se for partilhado, facilita, né? Então, quem estiver sozinho, aproxime de alguém para poder ver junto, né? Então, façam isso, que pode ajudar. Bom, a palavra de Deus hoje, a primeira é o Santo Evangelho. Ele vai nos mostrar Jesus que entra no templo e ele é confrontado pelos os anciãos e sacerdotes, né? Com que autoridade faz estas coisas? E aqui então vemos que Jesus ele é o confrontado. Mas na cabeça daqueles homens, eles pensavam basicamente três coisas. Primeiro, está no templo, então a autoridade de Jesus devia ser institucional. Outros achavam que era da linhagem de Davi, vamos assim dizer. E também uma autoridade reconhecida, que significa que alguém tivesse dito, olha, você pode falar. Então, de fato, havia essa preocupação. Bom, hoje também, nós vamos dizer assim, na Santa Missa, quem pode pregar dentro da Santa Missa é o diácono e o sacerdote, né? E nesse caso o sacerdote que é o padre ou o bispo, né? Fora da missa, ok, mas até mesmo para uma palestra tem que ter certo conhecimento, né? Não se pode qualquer pessoa da catequese, a gente tem que verificar a idoneidade e também a capacidade da pessoa ensinar a fé. Então, por isso que é muito sério, né? Então, de algum modo, o cristianismo, o catolicismo ampliou isso, porque o que acontece? A igreja reconhece que todos nós somos profetas. Então, isso está querendo dizer que eu, vocês, todos nós, no mundo, devemos ser pessoas que anunciam a palavra de Deus. Caso contrário, a gente vai pensar de uma forma só institucionalizada, né? Então, não, se for padre, diácono, quem sabe? Mas não, pelo batismo, eu e vocês, nós somos profetas, né? Então perguntaram sobre a autoridade de Jesus. Quem te deu essa autoridade? Temiam que perder o poder, isso era um problema, né? Jesus ali falando, assim, pronto, vão nos roubar, né? E vai ocupar o nosso espaço. A resposta de Jesus vem com uma pergunta. É uma coisa que talvez nos deixa meio irritados, né? A gente faz uma pergunta e a pessoa devolve outra pergunta, né? Mas Jesus com isso quer nos ensinar que nós devemos ser pessoas sábias, inteligentes, porque existe malícia no mundo. E como existe malícia no mundo, a gente tem que ter a inteligência dada pelo Espírito Santo. Ser cristão não é ser bobo, não é ser um pacifista, mas é alguém que, articulado pela sabedoria do Espírito Santo, enxerga as realidades e não se afasta da verdade. Aqueles homens, então, Jesus vai perguntar assim: olha, de onde vem o poder de João? Então Jesus vai para o lado de João Batista. De onde vem a autoridade dele? E aqueles homens começaram a pensar: se dissermos que é do céu, e aí? Nós vamos ter que dizer que, de algum modo, João está falando de Jesus. Se dissermos que vem dos homens, as pessoas que gostam de João Batista vão nos acusar. Então, eles fazem cálculos sobre isto, né? É interessante porque o cálculo deles é uma covardia espiritual, mas também uma jogada política. Eles não queriam ficar mal. E é muito ruim, porque se a gente está sempre em cálculos para se sair bem, não funciona. De modo algum, não funciona. No dado momento, as coisas ficam claras para os outros, né? Jesus, quando diz, nem eu vou dizer, esse silêncio de Jesus não é fuga, mas lança sobre eles um juízo, dizendo assim, é como se compreendêssemos, né? Vocês não querem se abrir à verdade, não querem compreender a verdade. E são pessoas que acabam
temendo a opinião pública e abrem mão da verdade, da revelação. Muitos de nós, às vezes, ficamos nessa posição, vamos assim dizer, de pessoas que tememos a opinião pública, que vão dizer de mim, o que dizem de mim, e ao fazer isso, nós acabamos, por fim, caindo nessa situação de deixar que mandem em nós. Já disse a vocês, né, que desobediência civil é pecado, e é pecado grave. Mas também nós católicos, por moral e ética, temos o dever de fazer objeção de consciência. A lei pode determinar, por exemplo, aborto, e nós podemos objetar na nossa consciência. Não aceitamos. Então, desobediência civil, não pagar os impostos corretamente. Isso coloca em risco a própria segurança material e financeira da família. Então, não devemos cumprir, sermos obedientes. E se não o fizermos, caímos em pecado. Mas, objeção de consciência, isso daqui é pecado grave, não aceito. Então, Jesus então nos ensina também, não podemos nos deixar guiar pela obediência, pela opinião pública. A autoridade de Jesus, portanto, não se impõe, mas é dada pela autoridade. Assim, então, pensemos nisso, né, como o Evangelho nos ajudará na missa de hoje a percebermos esta realidade da verdade necessária, mesmo quando somos confrontados. Aproveitei hoje e trouxe para vocês aí algumas imagens que vou ajudá-los daqui a pouco. A primeira leitura de hoje vai nos trazer um profeta, Balaão. Balaão é um profeta pouco conhecido, vamos dizer assim. E aí então Balaão, ele aparece no livro dos Números entre os capítulos 22 e 24. E o que acontece? Esse homem não é do povo de Israel. Esse aqui que desconcerta. E o pior, ele foi contratado para atacar o povo de Israel. Ele era uma espécie, digamos, de feiticeiro, né? Vamos contratar aqui alguém e manda lá para o povo de Israel para praquejar, né? E mandou para lá, né? E ele não fazia parte da aliança mosaica. E é interessante que a figura de Balaão antecipa isso, a novidade de Deus para além do povo de Israel. Balaão foi contratado por Balaque, rei de Moabe, que estava muito preocupado com os israelitas. Conclui que não poderá vencê-los pela força militar. Então ele contrata Balaão para amaldiçoar Israel. Ele era um vidente profissional, uma espécie de profeta mago do Antigo Oriente, cuja palavra era considerada eficaz. O livro dos Números diz assim: aquele que abençoas é abençoado, e aquele que amaldiçoas é amaldiçoado. Então, se acreditava que ele ia conseguir, né? Balaão não é um profeta no sentido clássico israelita, não é isso, né? Mas um homem que se inseriu na religiosidade e que trazia dentro do poder político práticas divinatórias e revelação. Entre os romanos isso também acontecia, né? É muito comum, e isso até se estendeu durante a Idade Média, e foi a igreja que se colocou ao estabelecer tribunais que se resolvesse isso, né? Pegava uma galinha, pegava as vísceras da galinha, espalhava no chão e alguém, auruspiche que chamava, olhava aquilo ali e dizia: isso aqui tal pessoa, não sei o que lá, não sei o que lá, e lia as vísceras espalhadas no chão. Tanto é que os imperadores, alguns deles proibiram que fizesse isto aplicando ao imperador, porque tinha gente que dizia: aqui está dizendo que o imperador tem que ser morto, né? Então ótimo, vamos lá matar o imperador, né? Então, o imperador, logicamente, né? A mim não, vou matar outro, está proibido por lei. Mas isso se estendeu, inclusive, durante a Idade Média. Coisas do tipo assim, vamos pegar uma pedra de moinho. Se a pessoa estiver mentindo, ela vai conseguir sair. E se ela sair, o pessoal dizia: não, mas se ela saiu de uma pedra de moinho, jogou dentro d'água, acho que ela está com capeta, mata também. Então a igreja diz: vamos parar com isso. Não precisa ter processo, né? Então existia isso
em outros povos, entre os romanos, o cristianismo muda muita coisa, né? O cristianismo acaba, junto com o judaísmo, indo contrário a essas coisas. O que acontece? Quando Balaque envia mensageiros com riquezas para convencê-lo, Balaão consulta o Senhor. Deus responde para Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás este povo, porque é abençoado. Balaão obedece, contudo, uma segunda delegação chega com promessas maiores. Ele volta a consultar Deus. Esse detalhe revela sua ambiguidade interior. Balaão conhece a vontade de Deus, permanece atraído pelo prestígio e pela recompensa. Então ele ficou em dúvida, né? Estou ganhando tanto dinheiro, será? Pode ser que... Não, Deus está me falando, mas eu sei lá, quero fazer diferente, né? Deus permite que ele vá, mas com uma condição rigorosa: dirá apenas o que o Senhor mandar. Foi o que ele disse. Então, assim, ele foi e começa seu drama espiritual. No caminho, acontece um dos episódios mais conhecidos e simbólicos da narrativa. A jumenta de Balaão vê o anjo do Senhor. É aqui a famosa história, né, que o vidente Balaão, a sua jumenta é desviada do caminho para evitar a espada do anjo. 3 vezes Balaão vai bater na sua jumenta, né? Não, vamos por aqui, bate na jumenta. E a jumenta não vai pelo caminho. Aí o que acontece? O animal vê o que o profeta não vê. Para dizer assim, às vezes os animais veem melhor do que nós, né? E aqui era o caso. O humilde percebe perigo, o sábio está cego pela própria vontade. Um homem inteligente, mas que ficou cego, né? Quando Deus repentinamente permitiu que a jumenta falasse. O absurdo da situação é explícito, né? Um jumento falando com uma pessoa, né? E aí ele se assusta, né? Enfim, né? A gente não pode duvidar de nada, né? Acho que eu ouvi meu cachorro mandando ir para a missa, acredite. Pode ser que seja verdade, né? Enfim, foi o que aconteceu, né? Chegando a Moabe, Balaão tenta 3 vezes atender ao pedido de Balaque. Em 3 lugares diferentes, com ritos, sacrifícios, ele tenta amaldiçoar o povo de Israel. Tudo resulta em erros, não conseguem. Os oráculos deles são testemunhos, textos poéticos do Pentateuco. Ele contempla Israel como ameaça, mas como povo político, organizado por tribos, habitado pela presença de Deus. Ele irá dizer: como são belas as tuas tendas, ó Jacó, e as tuas moradas, ó Israel. Aqui corre algo decisivo. O Espírito de Deus veio sobre Balaão. Balaão deixa de ser apenas um técnico do sagrado e se torna momentaneamente instrumento do verdadeiro Deus. É interessante a teimosia de Deus. Como Deus foi teimoso, né? Balaão não vá, ele aceitou o dinheiro. Então tá bom, Balaão, faça desse jeito. De Balaão foi. Deus quis que pelo caminho ele mudasse, deixou até a jumenta falar com ele. Depois de tudo isso, ele vai lá, tenta em 3 lugares, não deu certo. Aí Deus disse: vou mandar o Espírito Santo. E aí pronto. Deus o escolheu, apesar de tudo isso, para ser instrumento. Devemos pensar nas nossas infidelidades e o quanto que Deus nos escolhe. Como que Deus é insistente conosco e não desacreditar nisso, né? Então aqui, é exatamente a leitura de hoje, né? Balaão ultrapassa o contexto imediato e profere uma profecia de alcance messiânico. Eu o vejo, mas não agora. Eu o contemplo, mas não de perto. Uma estrela sai de Jacó, um cetro se levanta de Israel. Aqui, Balaão entrará na tradição cristã para sempre, né? A imagem da estrela e do cetro, a leitura de hoje, a primeira, estrela, luz, orientação, manifestação divina, cetro, realeza, autoridade, governo legítimo. Mais cedo no batalhão, ao rezar a missa, eu dizia, aliás, seja bem-vindo nosso novo comandante, né? Uma pessoa que já passou por aqui, muito católica, se dispôs a nos ajudar, né? Colocar Nossa Senhora Aparecida na capela. Ela é general a única mulher general, né?
do Exército Brasileiro, Santo Inácio é padroeiro da infantaria, né? Então, muitas razões para a gente cuidar bem, né, do batalhão que está dentro de nossa paróquia. Mas, enfim, eu dizia a eles, né, a gente desaprendeu a ver o céu. Desaprendemos a ver o céu. A gente não enxerga mais, não nos orientamos mais pelas estrelas. Os postes são muito baixos e na cidade a gente só vê até eles. A gente não consegue ver as estrelas. E o clarão da cidade é intenso, né? Tanto é que quando a gente já está antes de Jupi, a gente já começa a ver o clarão da cidade de Garanhuns. Ou seja, isso nos impede de ter uma visão bela do céu, né? Estou dizendo que é ruim, logicamente. Mas que bom se a gente voltasse a entender o céu, né? Então, ele vai dizer isso, né? O fim de Balaão é trágico, ele não se converte plenamente. Outros textos bíblicos indicam que ele posteriormente induziu Israel à idolatria, aconselhando os moabitas a seduzirem o povo por meio de cultos pagãos e imoralidade. Seu fim é trágico, Balaão morre entre os inimigos de Israel. A Escritura recorda como advertência. Alguém pode conhecer a verdade, proclamar palavras inspiradas e ainda não viver segundo elas. Pôncio Pilatos, Judas, o próprio rei Salomão, quantos e quantos estiveram próximos da graça de Deus, mas acabaram não fazendo isso. Aqui então, Balaão tem tudo a ver. Olha que interessante, né? Tanto Judas está na Sagrada Escritura, como Pôncio Pilatos, todo domingo, né, a gente reza, e quando alguém reza o texto, a gente sacode o caixão dele, né? Padeceu sob Pôncio Pilatos, né? Imagina, todo domingo, em qualquer canto que uma pessoa vai rezar o credo, lembra de Pôncio Pilatos. Que inferno a vida dele, né? Não tem nem descanso, né? Não sabemos se, por misericórdia de Deus, ele está na face de Deus, mas milhares de pessoas dizem, sob Pôncio Pilatos, né? Enfim, então, aconteceu isso com Balaão. As primeiras representações cristãs do nascimento de Cristo não tinham uma narrativa, era basicamente uma representação teológica. Eram sintéticas e simbólicas. Três elementos importantes: o menino, o boi e o burro. Então era só isso que aparecia. E a figura profética que aponta para a estrela. É Balaão. Então, nas representações antigas, o menino, o boi e o burro, o profeta e a estrela colocada no alto. O boi e o burro aparece em Isaías 3. O boi conhece o seu dono e o burro a manjedoura do seu senhor. Israel, porém, não conhece meu povo, não compreende. Veja que o burrinho apareceu de novo, né? O burrinho, entre aspas, de Balaão aparece aqui e ele é mais sábio do que os sábios deste mundo. Então o burrinho, o boi e o burro reconhecem seu dono. Por isso que nenhum presépio pode faltar o boi e o burro, tá bem? Exatamente porque eles reconhecem o Senhor, né? Deitado manjedoura. Os símbolos da humanidade simples da criação inteira, eles se tornam para reconhecer o Cristo. Santo Ambrósio, São Jerônimo e Agostinho fazem referência a eles. E em muitos lugares, e aí a gente vai vendo, sobretudo na primeira imagem, na segunda imagem é mais clara ainda, essa segunda imagem que aparece aqui. Está vendo? A segunda imagem de baixo. O boi e o burro estão bem próximos. Essa proximidade, segundo os santos, é para aquecer com a respiração, símbolo da vida, ao mesmo tempo, testemunho com o silêncio a encarnação de Deus. Então, o presépio primitivo, não é sentimental, ele é profético e é crítico, né? O profeta que aponta a estrela. Na parte central tem duas imagens, é a mesma, tá bem? Então se vocês notarem, eu tentei repetir, porque é só para vocês entenderem. Então, esse central, tá vendo? Tem uma pessoa de pé, uma mulher com uma criança no colo e acima uma estrela. Então ela se repete. Olhando assim, a gente tem a impressão que é enorme, né? Mas
quando a gente vai na catacumba de Priscila, a gente chega, é bem no alto assim, mais ou menos numa certa altura, e desse tamanhozinho, desse tá pequeno, é a representação mais antiga de Nossa Senhora. Esta é a representação mais antiga de Maria Santíssima. Então, antes delas não se conhecia. Então, pintado diretamente na parede. Então, aí aparece exatamente o profeta Balaão, que aponta a estrela, na segunda figura está, e exatamente para lembrar a encarnação de Cristo, né? Então, veja Balaão. Balaão será lembrado, né? Ele era um profeta estrangeiro que anunciou, falou da vontade de Deus, e ele que vê a tal estrela. E assim então, ele vai ser recordado muitas vezes. O presépio, aqui é muito importante isso, era sinal teológico antes de ser um quadro narrativo. E hoje o nosso presépio conta muita coisa, né? O nascimento, os magos que se aproximam, os pastores que ali estão. Então, são muitas cenas acontecendo ao mesmo tempo. Nesta representação que aqui está, ela já é uma representação mais moderna. Ou seja, aí estão os 3 reis magos com seus presentes, os camelos, o burrinho lá atrás, o menino, Maria, os anjos, São José aparece, a estrela está lá em cima, a manjedoura. Então, ao olhar para essa imagem, tem uma narração, uma história contada. Isso é posterior, né? Então, o que se destacava, o menino, o boi, o burro, e muito interessante, o menino era colocado sempre no colo de Maria, depois de um certo momento, para dizer assim: Nossa Senhora é o trono do menino Deus. Então, esse era o grande sentido. Nossa Senhora se torna o trono onde o menino Deus governa todas as coisas. Então, hoje, lógico, né? Se a gente pegar a primeira, só está o boi e o burro. Essa aqui primeira, que é... Sim, isso daqui tudo era em mármore e colocado em sarcófagos, tá bem? Ou seja, aonde as pessoas eram sepultadas. Esse daqui, esse de baixo, esse daqui também, isso, que é exatamente o primeiro, é o sarcófago, só para vocês terem uma visão mais ampliada. Esse daqui é de Nossa Senhora, é uma representação feita na parede, mas dentro de um cemitério. Priscila era um cemitério, né? Hoje é uma catacumba, não se sepulta mais ninguém, e é ligado a um convento. Aqui embaixo, ainda na arte paleocristã, ou seja, antiga, aparece o primeiro presépio. Olha que interessante. Notem bem, aqui tem até uma descrição, né? É do século IV depois de Cristo. Aqui tem uma narrativa já apresentada. Tá, os 3 reis magos, está dando para anotar? Os 3 reis magos. Depois aparece o boi e o burro mais próximos de Jesus. Jesus está deitado e Maria está sentada depois de Jesus. Viram aí? E em pé, depois de todos eles, quem está? Balaão. E em cima da cabeça de Maria está a estrela. Então veja a estrela que aqui aparece. Sim, a estrela muitas vezes é muito maior que o menino Deus. Para dizer assim, Deus está indicando onde está o Senhor. Então assim, para não nos alongarmos tanto, mas que seja uma contribuição para vocês, né? Para imaginar assim, o presépio em nossa casa não é simplesmente um ornamento, mas é uma oportunidade de oração. E uma oração que nos enriquece de diversos modos. Nos nossos presépios não temos a imagem de Balaão, ele não aparece, né? Mas a estrela, é importante que a tenhamos, ela não é só figurativa, né? Ela cumpre uma profecia. Depois com São Francisco de Assis, já bem depois, o presépio ganha o que nós chamamos de sentimentalismo, ou ser mais sentimental. Então aí ele cria uma narrativa e vai juntando as peças. Então não foi com São Francisco que começou o presépio. Ele já foi sendo configurado, mas São Francisco deu esse passo que hoje nós conhecemos. Mas as figuras principais
Aliás, São José só entrou depois. Então, São José não aparecia no presépio, né? Porque era só uma preocupação bem teológica, né? Então, pronto. O menino, o boi e o burro, a mãe, a estrela. Esses são os 5 elementos fundamentais que devem ter em todo o presépio. Alguns aparece Balaão, depois aparece os 3 reis magos, que é um testemunho do evangelho. Os pastores também estão nos evangelhos, eles aparecem. Então, se compõe todo o presépio como hoje nós o conhecemos. Não é, atenção para isso, da nossa tradição, a chamada tristeza de José. Alguns ícones não católicos ocidentais, que é o nosso caso, mostra São José sentado, meio amuadinho, meio triste, e o anjo foi lá conversar com ele, né? Essa variação de humor, nós cristãos ocidentais não aceitamos, né? Porque a gente percebe a firmeza de São José. Ele foi revelado em sonho e para ele, olha, tomou como decisão. Vez ou outra, então, vocês vão encontrar São José meio amurradinho. Aí desconfie que não é o nosso jeito de representar São José. É um homem cuidadoso, um homem firme, no seu silêncio fez a vontade de Deus. Montem presépios em casa. Recomendo uma coisa, né, que é interessante. Chama pessoas, vá em casa ver meu presépio, né? E dá um cafezinho também, entendeu? Vem lá, olha, eu montei meu presépio, vá lá em casa. Vão ver o meu presépio, né? Reza um Pai Nosso, uma Ave Maria. Não reza grande não, tá bem? Outro dia eu disse a uma pessoa, eu falei assim, olha, se me chamar para terço, né, se não for, por quê, padre? Porque é reza grande. Aí se for reza grande, eu já tenho vida de oração, ficar fazendo reza grande não é bom, né? E, sobretudo para quem tem menino. Reza grande só deixa os meninos irritados, né? E quem tem jovem em casa, a mesma coisa, né? E outra coisa que não é boa, na hora do almoço, reza grande. Aí vão agradecer isso, vão agradecer aquilo, não sei o que lá, e a comida não sai, né? Então, enfim, como aquele menino, né, que chegou na casa de pessoas não católicas, né? Aí deu a hora do almoço, ele só fez o sinal da cruz, foi pegando o prato. Aí o pessoal diz: olha, o menininho da casa, os pais católicos, muito sem graça, né? Olha, aqui em casa a gente ora antes de comer. Aí o menino católico diz: nem em casa não. A gente confia na comida da mãe, né? Enfim. Então, nada de reza grande. Vamos ver o presépio, Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai. Aceita um pãozinho de queijo, aceita um bolinho, um cuscuz e pronto. Mas façam isso, né? Chama a gente para ver o seu presépio, né? Chama a gente da família, amigos. Se for alguém visitar o meu presépio, né? Façam isso. É um pedacinho do céu dentro de nossa casa. Dou-te graça, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que nos comunicastes nessa meditação. Peço ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Amém.